Hoje você vai entender de uma vez por todo o significado da letra dessa canção. Mais perto do monte, mais perto da morte, Moisés tira o medo, é tudo sobre você. Você vai entender o que significa essa expressão e todas as expressões dessa canção hoje e agora. Eu sou Eric França, sejam bem-vindos ao canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar as letras das canções gospel para saber se são ou não louvores bíblicos, e hoje vamos analisar pela segunda vez a letra dessa canção do grupo Morada, É Tudo Sobre Você. Eu digo pela segunda vez porque a gente já tem um vídeo aqui no canal onde a gente fez a análise dessa canção, mas já faz um tempo que a gente fez, aliás, foi o segundo vídeo aqui desse canal, então o vídeo foi uma qualidade bem inferior, é bem antigo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conferir. E como eu notei que mesmo depois dessa análise, várias pessoas mandaram pergunta e eu notei várias dúvidas ainda acerca da letra, decidi fazer um novo vídeo atualizado, definitivo, onde você vai finalmente entender tudo o que significa dessa letra. Nós vamos começar agora. Olha só o que a letra dessa canção diz. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você e eu também vou subir. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Érico, o negócio é o seguinte, eu não consigo cantar essa canção porque ela fica ali, é você e você, ela fica chamando Deus de você, eu não concordo, eu não entendo. Bom, eu preciso te dizer que nós já temos um vídeo aqui no canal onde a gente fala desse assunto, se é errado, se é pecado, qual é o certo, se chamar Deus de você, de Senhor, de tu. Nós já temos um vídeo, eu vou deixar aqui no card para você assistir e lá a gente fala muito bem desse assunto para te esclarecer. Então, na análise de hoje eu não vou levar isso em consideração, tá bom? Essa questão do autor chamar de você, eu não vou levar isso em consideração. Caso você tenha alguma dúvida, só assistir esse vídeo que a gente já tem no canal. E essa canção, como você já deve ter notado, ela é uma canção profundamente bíblica. Então, se você não entender o contexto bíblico no qual serviu de inspiração para o autor escrever essa canção, você não vai entender nada da letra. Então, nós vamos ler juntos o texto lá de Êxodo, no capítulo 19, e eu vou ler com você e explicar alguns textos. Apenas na leitura do texto, você já vai entendendo algumas partes das canções e as coisas vão começar a ficar mais claras para você. Então fica tranquilo, me acompanha, que você vai entender tintim por tintim o que quer dizer a letra. Olha só o que diz a narrativa bíblica. Os israelitas partiram de Refidim e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus chamou e lhes disse, diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte, vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como os trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Já no início do texto dá para se perceber
que Deus começa a fazer uma retrospectiva com o povo. Ele pega o povo que saiu lá do Egito, né, rumo à terra prometida. O povo estava lá, cativo, durante anos e anos, lá no Egito. Deus chama Moisés, tira o povo do Egito, rumo à terra prometida, Canaã. E no caminho tinha o deserto. Então o povo saiu do Egito para passar pelo deserto para finalmente chegar em Canaã. E no deserto, durante aquela trajetória, Deus chama o povo e fala assim: olha, vocês sabem que foi eu que tirei vocês lá do Egito e estou levando vocês para Canaã. Então já no início do texto Deus vai fazendo uma retrospectiva com o povo, e é mais ou menos isso que o autor fez no início da canção. Então ele vai relembrando a gente alguns eventos que aconteceram ao longo da trajetória do povo de Israel no deserto até chegar em Canaã. Eventos que marcaram a presença e o poder de Deus no povo. A porta da casa mais simples que o anjo da morte não entra, fazendo referência à última praga. Quando o anjo da morte foi lá, matou todos os primogênitos, você já conhece a história, não precisa entrar em detalhes. A estrada que corre para o mal, o vento que abre caminho é você. O que ele está falando aqui? Do vento que abriu o caminho no Mar Vermelho para o povo passar. Então ele fez do Mar Vermelho uma estrada. Aí ele continua: a nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Devemos lembrar que essa nuvem simboliza Deus, ou seja, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, de um passado que eles faziam questão de não lembrar mais, um passado de escravidão, de vergonha e de humilhação, esse mesmo Deus estava guiando o povo rumo à terra prometida. Como que Deus estava guiando? Através da nuvem de fumaça e de nuvem de fogo, coluna de fogo. Então é sobre isso que o autor está falando aqui. Aí ele continua: o pão que sacia a fome, né, falando do maná, a rocha que mata a minha sede, né? Lembra quando Moisés foi lá, bateu na rocha, saiu água? É disso. Então, no início da canção, o autor vai fazendo uma retrospectiva de fatos importantes que ocorreram no deserto com Israel. Foi isso mais ou menos o que Deus fez com o povo. Olha, lembra que foi eu que tirei vocês lá do Egito? É mais ou menos. Vamos continuar a leitura. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. Isso Deus falando, né? O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdote. É isso o que você dirá aos israelitas. Isso é Deus falando para Moisés falar ao povo. Vale lembrar aqui que Moisés era a figura de um mediador. Moisés era o mediador entre Deus e o povo. O povo não poderia se achegar a Deus sozinho. Eles não poderiam adorar, ofertar, falar com Deus, sentir a presença de Deus sozinhos. E nem Deus falava com o povo diretamente, por causa dos seus inúmeros pecados. Então era necessário uma pessoa para fazer essa mediação, e essa pessoa era Moisés. Lá na frente, essa figura de mediador seria o sumo sacerdote. Você já deve saber disso. Então o povo, para adorar, eles tinham que ir no templo, tinham que oferecer um animal para perdão do seu pecado, e ela não poderia fazer sozinha, ela tinha que entregar ao sacerdote, para que o sacerdote oferecesse aquele sacrifício. E uma vez ao ano o sacerdote ia lá no Santo dos Santos, oferecia o sacrifício em nome de toda a população. Você conhece a história. Então aqui Moisés fazia o papel de mediador. Então Moisés ia no monte, Deus falava para Moisés, Moisés descia e falava com o povo. Se o povo queria falar alguma coisa com Deus, Moisés pegava a informação, levava para Deus no monte e ficava nisso, né? Como se fosse um mensageiro. E esse era o papel do mediador. E o texto vai continuar dizendo assim, ó: então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor, foi o que a gente acabou de falar. E ele, Deus, disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, para que todo o povo possa ouvir a nossa conversa e para que, daqui em diante, sempre confie em você. Isso é Deus falando para Moisés. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se
para me adorar. Olha só que interessante. Naquela época, Deus exigia uma santidade para adoração. As pessoas deveriam se purificar, estar em santidade para adorar a Deus. Aí fica uma pergunta, será que mudou? Será que hoje não precisa mais adorar a Deus em santidade? Bom, eu prefiro nem entrar nesse assunto. Deixa isso aí para uma outra hora, vamos continuar a leitura. Eles devem lavar suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o Monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam o monte, nem chegue perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar essa pessoa. Ele será morta a pedradas ou a flechadas. Isso deve ser feito tanto com pessoas quanto animais. Já nesse trecho aqui do texto, nós já podemos entender uma outra parte da canção quando ele fala mais perto do monte, mais perto da morte. Então Deus dá uma ordem para Moisés. Olha, Moisés, eu vou descer no monte, eu vou falar com vocês para todo mundo ouvir. Agora, o povo não pode chegar perto do monte, não pode encostar no monte. Se alguém encostar no monte, porque eu vou estar ali, a minha glória vai estar manifesta naquele monte. Então, se alguém, mesmo estando em purificação, encostar a mão ali no monte, vai morrer na hora. Somente Moisés poderia subir. Vamos continuar o texto para você entender. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir. Em outras traduções, vai dizer assim, ó, quando a trombeta soar um som mais longo, diferente, é um sinal de que vocês poderão subir. Ou seja, Deus tinha a intenção de que o povo subisse também ao monte e tivesse uma maior proximidade com Deus. Mas tinha um momento específico que Deus falou, olha, a trombeta vai tocar em alguns momentos, mas quando a trombeta tocar de uma forma especial, diferenciada, vocês vão saber que é a hora de subir. Então Moisés desceu o monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavavam as suas mãos e roupas. Aí Moisés disse, fiquem prontos para depois de amanhã e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Agora, eu preciso que você preste atenção comigo aqui. O que aconteceu naquele momento? Deus estava se fazendo presente no monte. Por isso que a letra fala, a tempestade é você, a chuva forte é você. Tudo o que estava acontecendo ali era Deus. Aí alguém colocou uma pergunta aqui no canal falando, mas será que não tem, essa frase não dá a entender algo como o panteísmo, por exemplo? A resposta é não. Se você for parar para olhar o contexto da letra e o texto que a gente está acabando de ler aqui, você vai ver que não tem nada a ver. A ideia é, Deus estava manifestando a sua glória no monte através desses fenômenos naturais. Então, aquela tempestade que estava acontecendo não era uma simples tempestade, era o próprio Deus manifestando a sua glória. O terremoto que fazia a montanha tremer não era qualquer terremoto, era o próprio Deus manifestando a sua glória naquele lugar. Então, isso não quer dizer que toda vez que eu ver um trovão, é Deus. Não, aquele trovão em especial sim era Deus. Ah, toda vez que eu ver um terremoto é Deus. Não, aquele terremoto era Deus porque ele manifestou a sua glória ali. É a mesma coisa, vamos pegar Jesus Cristo, por exemplo. Jesus era homem, assim como eu, assim como você, era um ser humano. Ele sentia dor, ele chorava, ele tinha sentimentos igual a eu e você. Entretanto, Deus manifestou a sua glória sobre aquele homem, Jesus de Nazaré. E é esse homem, ao mesmo tempo que era homem, era também o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. Isso não quer dizer que você vai olhar para qualquer homem e dizer que é Deus. Não. Aquele homem em especial, Jesus Cristo, ele, o único, era o próprio Deus. Então não tem nada a ver com panteísmo aqui. Deus manifestou a sua glória naquele lugar e fez com que o povo
tremesse de medo. Fazendo um link aqui na letra da música, quando ele fala, e me tira o medo. O povo estava tremendo de medo, afinal de contas, o próprio Deus está se manifestando ali através de todos aqueles fenômenos. Então sim, o povo estava tremendo de medo. Olha só o desfecho da narrativa. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Eles sabiam que não poderiam avançar, né? Todo o Monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse uma fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu do alto do Monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e avisa ao povo, não passe os limites para chegar perto de mim para me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir ao monte, pois tu nos mandaste respeitar esse monte como lugar sagrado e mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir para o lugar onde eu estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí, Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou tudo o que tinha dito. Agora que eu vou pular um pouquinho, porque aqui vai vir a parte dos 10 mandamentos, isso não interessa pra gente. O que diz lá no capítulo 20, a partir do verso 18. Olha o desfecho da história. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Aqui você vai perceber, isso que eles estavam ouvindo não era um trovão normal. Não era o som da trombeta que eles tinham ouvido antes. Era muito provavelmente o som que a trombeta, que o Senhor tinha falado que era o sinal que eles poderiam subir. Só você perceber que a trombeta tocou antes, mas ninguém falou nada, ninguém se pronunciou, todo mundo ficou quietinho ali porque sabia que não poderia. Mas agora, nesse momento, eles falaram algo para Moisés. Olha só o que eles disseram. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou de pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Antes da gente fazer o link do texto com a letra da canção, vamos ver o que diz lá em Deuteronômio, quando Moisés conversa com o povo, relembrando o que aconteceu. Olha só. E Moisés continua dizendo: o fogo queimava no alto monte, e vocês, ele falando para o povo, ouviram a voz falar do meio da escuridão. Então, os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor, nosso Deus, nos mostrou a sua glória e seu poder. E nós ouvimos falar do meio do fogo. Hoje, nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a nossa vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos, o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer. E depois, venha nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Isso foi o que o povo disse a Moisés. Agora olha só o que Moisés respondeu. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse: eu ouvi o que o povo lhe falou. E tudo que eles disseram está certo.
Como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para com os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para suas barracas. Mas você fique aqui comigo, que eu irei dizer todas as leis, ordens e mandamentos. Bom, se você está acompanhando atentamente o relato bíblico, deve ter percebido a seguinte controvérsia. Na canção, o autor ensina que nós não devemos ter medo e devemos subir ao monte para encontrar Deus. Só que no texto bíblico, o povo, por causa do medo, não subiu ao monte e foram aprovados por Deus. Perceba que Deus antes não insistiu. O povo falou assim: Moisés, olha, vai lá, sobe, deixa a gente num cantinho aqui que eu tô morrendo de medo. Você vai lá, vê o que Deus quer falar, passa pra gente e tá tudo certo, Moisés. Eu não vou subir não, eu tô com medo. Deus poderia insistir, né? Fala assim: não, Moisés, que isso? Fala pra eles virem, pô. Não vou matar ninguém não, pode vir. Não. Deus, além de não insistir, Deus aprovou a conduta deles. E falou assim: eles estão certos. Como eu queria que o meu povo tivesse esse respeito, essa honra, esse temor por mim e me obedecessem. Faz o seguinte, manda eles irem para a barraca e você fica aqui comigo. Não, né, parece ser controverso, porque a letra da canção fala uma coisa, né? Fala que a gente não deve ter medo e deve subir ao monte, enquanto o texto bíblico diz que não, tá certo, o povo tá certo de não ter subido ao monte. E agora? Como é que a gente resolve isso? Eu vou explicar, mas eu peço que você preste muita atenção comigo aqui para você entender. Eu quero que você entenda a profundo a letra dessa canção. Veja bem. No início da letra da canção, você percebe que é um contexto histórico, ele está falando do passado. Então ele vai narrando fatos que ocorreram no passado com Israel. Já no meio para o final, o autor não está falando do passado, ele está falando do presente. É aí que está a diferença. Porque no passado, como a gente já mencionou antes, Moisés era a figura do mediador entre Deus e o povo. Isso no passado. Mas no presente é totalmente diferente. Por quê? Simples. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Deixa eu te traduzir o que isso significa. No santuário havia o Santo dos Santos, onde ficava a arca, mesmo que na época de Jesus a arca já não existia, mas o Santo dos Santos representava a própria presença de Deus. E havia um véu que separava esse lugar Santo dos Santos do lugar santo, que é onde os sacerdotes ficavam. Então havia um véu que separava Deus para com o povo representado pelo lugar santo. E quando Jesus morre, esse véu se rasga de alto a baixo. Por que alto a baixo? Porque foi do alto, Deus, para baixo, homem. Deus encerrou, Deus acabou com esse fato limitante, esse véu que separava o homem de Deus. Então, a partir dali, Jesus passa a ser o nosso mediador. A partir daquele momento, o ser humano não precisaria mais de um sacerdote para poder se achegar a Deus. O homem não precisava mais de um mediador a não ser um, Jesus Cristo. Jesus Cristo passa a ser o nosso mediador. Então, no tempo da graça, em nome de Jesus, nós podemos adorar a Deus. Em nome de Jesus, nós podemos ofertar a Deus. Em nome de Jesus, nós podemos ter comunhão com Deus, experimentar da sua glória e presença. Em nome de Jesus. Sem Jesus não é possível. E é exatamente disso que o autor está falando. Só que o grande problema, e é o que a mensagem dessa canção quer passar, é o seguinte, que muitas pessoas não entendem isso que a gente está falando. Não entendem isso que eu acabei de falar. E continuam terceirizando o seu relacionamento com Deus. Essa é a grande chave da letra da canção. O grande problema é que as pessoas não querem orar.
As pessoas não querem ter comunhão com Deus e acabam terceirizando. Uma coisa é você chegar para mim e falar assim, Eric, eu estou desempregado, rapaz, você ora por mim? Ué, eu vou falar, oro sim, claro. Aí eu oro para você conseguir um emprego. Mas você, que pediu oração, que terceirizou isso, você acorda meio-dia, não bota currículo para lugar nenhum, não faz nada, fica o dia todo no sofá vendo televisão. E aí? Adianta do que minha oração? Né? Agora, uma outra coisa é você chegar para mim, Eric, é o seguinte, eu estou desempregado, eu estou fazendo um propósito de oração, eu estou orando todo dia, estou fazendo jejum, estou fazendo um monte de coisa, estou orando de madrugada, eu quero te convidar a orar comigo. Olha só a diferença. Eric, você pode orar comigo? É muito diferente de falar assim, você ora por mim. Entendeu? Existem pessoas que depositam a sua comunhão em outra pessoa. Ah não, Érico, meu marido é pastor. Meu marido é homem de Deus, ele ora de madrugada, ele fala com Deus face a face, homem de oração, de joelho no pó. Então eu estou tranquilo, Érico. Então não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, porque meu marido já faz tudo isso. Então quando Jesus vier, eu vou junto com ele. Eu vou agarradinho ali na perna dele. Ah, Eric, a minha mãe é uma mulher de oração, é mulher de ir no monte, de falar com Deus face a face, de ter visões, de profetizar e de fazer grandes coisas, de colocar a mão no demônio sair, de curar. É mulher de Deus, então eu sou filho, estou tranquilo. Só ir para a igreja de vez em quando, ali perto dela e pronto. Quando ela for salva, eu também vou ser. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você que está me assistindo. Se o seu marido, se a sua esposa, sua mãe, seu irmão, seja lá quem for, tiver comunhão com Deus, tiver vida com Deus, essa pessoa pode vir a ser salva. Mas se você não tiver comunhão com Deus, não tiver vida com Deus, não tiver uma vida em santidade, essa pessoa vai ser salva e você vai ficar e vai para o inferno. Desculpa a minha sinceridade, mas eu preciso te falar isso. As pessoas estão enganadas no seu conceito. A salvação, ela é individual e a adoração também. Deus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Não é só com seu pastor, não é só com o líder da sua igreja, não é só com sua esposa, não é só com seu marido, não é só com sua mãe. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer que você suba ao monte. Deus quer que você vá encontrar. Deus quer que você perca esse medo de ficar... Você não precisa mais de um Moisés, você não precisa mais da figura de um mediador. Em nome de Jesus, você também pode se relacionar com Deus. Você pode experimentar da glória de Deus, da presença de Deus e ter experiências. Mais um pouco à frente no texto que a gente leu lá em Êxodo, vai dizer que Moisés, depois passou um tempo, Moisés subiu ao monte para falar com Deus, Deus o tomou ali na nuvem, Moisés desapareceu no meio da nuvem. A Bíblia vai dizer que Moisés ficou durante 6 dias na nuvem e Deus só falou com Moisés no 7º dia. É isso mesmo. Moisés ficou durante 6 dias na nuvem esperando Deus falar. E Deus só falou no 7º. Depois disso, Moisés ficou mais 40 dias lá. O que isso quer dizer? Tem a ver com o que a gente canta na canção, quando ele diz assim, eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer orar hoje e quer que Deus responda hoje mesmo. A gente quer mudar de vida hoje, a gente quer começar a orar e a ler a Bíblia, fazer jejum tudo hoje e quer que Deus responda no mesmo dia ou amanhã. A gente acha que Deus tem que ficar à nossa disposição e responder no nosso tempo. Mas Deus, Ele faz as coisas do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. Deus pode fazer a hora que Ele quiser. É isso que Deus espera de mim e espera de você. Perseverança. Orou hoje, Deus não respondeu? Continua orando. Está num propósito, Deus não respondeu ainda? Continua até encontrar. Não sai do monte, não desce do monte, meu irmão. Continua, porque uma hora Deus vai falar, Deus vai se manifestar, mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus, meu irmão. Então dá para perceber que essa canção é profunda demais para a gente jogar lá no grupo de louvor da igreja, colocar no ministério de louvor para todo mundo cantar, a igreja levantar as mãos e cantar de qualquer jeito sem entender o que está cantando.
é muito comum e é um erro gravíssimo que muita gente comete. Você percebeu? Olha o tempo que a gente está gravando esse vídeo aqui só para explicar a letra, o quão profundo. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo para falar de detalhe por detalhe da letra da canção e com certeza a gente aprenderia muitas coisas aqui. Essa canção não foi desenhada, não foi composta para ser cantada assim na igreja aos quatro ventos e para todo mundo cantar lindo e maravilhoso, não. Essa canção é uma canção para a gente refletir, para a gente pensar, uma canção que faz nos levar mais perto de Deus, mais próximo da majestade de Deus e que nos confronta com a palavra de Deus, que nos confronta com nós mesmos, para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente se aproxime de Deus em santidade, para que a gente estude a Bíblia, para que a gente reúna, converse melhor, enfim. Por quê? Porque os ministros de louvor acabam colocando canções ali que a igreja não está preparada para cantar, canções que a igreja não está pronta para falar. Aconteceu várias vezes comigo de chegar na igreja, colocarem uma canção lá para tocar e olhar para a canção, pô, não vou cantar esse negócio não, cara. Não, vou cantar esse negócio não. Baixa minha cabeça e não cantar nada. Eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu estou cantando para Deus, eu não posso cantar isso. A pessoa, você chega na igreja, abre mão dos meus sonhos, abre mão da minha vida, abre mão de tudo. Pô, peraí, a música é bonita, né? Você tá ali no calor da emoção, todo mundo cantando junto, mas peraí, você tá preparado mesmo para cantar isso? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou usando essa canção como um exemplo para dizer que tem muitas canções que levam a gente a fazer promessas que a gente não está preparado, a declarar coisas profundas demais que a gente não sabe nem o que está falando, a gente acaba sendo um papagaio de pirata. E você acha que é isso que Deus quer da gente? Você acha que é esse o comportamento que Deus espera dos seus adoradores? Que a gente chegue na igreja apenas para repetir o que está ali na letra? Óbvio que não. Deus espera dos seus adoradores uma adoração em espírito e em verdade. Nós precisamos entender a verdade daquilo que a gente está cantando, por isso que o grande carro-chefe desse canal é analisar letras das canções. A gente precisa entender o que a gente está cantando, nós precisamos adorar não apenas com a emoção, mas principalmente com a razão. Você quer pregar sobre esse assunto, você está pregando nesse texto e ao final da mensagem, depois que a igreja já entendeu a sua mensagem, entendeu o contexto, aí sim você coloca essa música para fechar a mensagem. Dessa maneira, a igreja vai estar sabendo o que está cantando e não apenas repetindo o que está ali e cantando sem nem saber o que está cantando. E é pensando nesse tipo de problema que eu desenvolvi um curso, um treinamento gratuito voltado para grupos de louvor. Você que é cantor, você que é ministro de louvor, líder de louvor, músico, eu tenho um curso gratuito para você, para te ensinar essa e outras coisas importantes para o seu ministério. Vou deixar aqui no link da descrição, é de graça, é online, só você clicar, eu vou mandar para o seu e-mail todas as aulas. São 4 segredos para um louvor bíblico, vale a pena você conferir. Deus quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Chega de Moisés, chega de ter medo, chega de terceirizar um relacionamento que Deus quer ter com você no seu quarto. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, tenho certeza que esse vídeo vale aí o seu like. Se ainda por acaso não é inscrito nesse canal, não perca tempo, se inscreva, porque tem muita coisa boa já pronta aqui no canal e outros projetos estão para acontecer. Não vou contar que é segredo, mas se inscreva para você não perder, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.